Grande, né? Com grande, estou deixando bem claro, com grande antecedência e com eficácia. O que a gente percebe é que esse plano de ação ele não existe. Ou se ele existe, ele é muito mal elaborado, porque são os velhos problemas. Transporte. Por exemplo, agora vai ter a Copa do Mundo, a Copa das Confederações. Padrão FIFA impede que as pessoas estacionem os veículos a pelo menos 500 metros, salvo engano, do estádio de futebol. Quer dizer, isso se você tiver um estádio que o metrô chegue na porta do estádio, um transporte público e coletivo eficaz, ótimo. Mas não é o caso, por exemplo, da nossa cidade aqui de Belo Horizonte. Aliás, acho que quase nenhuma cidade tem essa facilidade. A não ser Brasília, que acho que está ali perto. Tem um certo... Mas geralmente você tem até... Bom, vou citar outras estruturas, como parques, por exemplo, que você vai, que há uma ligação entre o estacionamento e o local do evento. Sim, até em grandes teatros e tal. Há um bonde, às vezes. Né? Mas não é o caso. Né? Esses estádios foram reformados ou praticamente construídos, saíram do chão, como, por exemplo, lá em São Paulo. E não se pensou de forma eficaz a questão do transporte, que está nesse plano de ação. A questão da segurança sempre é questionável, eu acho que tem que reforçar, embora tenha melhorado. A questão de segurança, por exemplo, na inauguração do Mineirão, se teve um ponto que foi sempre apontado como positivo na inauguração do Mineirão, foi a questão da segurança, né? E a contenção. Aí eu acho que a contenção é um problema seríssimo, ainda que tem que ser repensado. Então, é uma exigência do Estatuto do Torcedor que o poder público, com os promotores do evento, as entidades esportivas envolvidas, as entidades de segurança pública envolvidas, façam esse plano, também, claro, de transporte, façam esse plano de ação para poder, de forma eficaz, informar o consumidor sobre esse tipo de situação e dar esse conforto, que é o pilar principal no Estatuto do Torcedor. Eu tenho uma pergunta que é na minha capciosa, porque acontece? É do governo, só vamos falar assim, Mineirão, é um estádio do governo que está cedido para a FIFA. A organização é da FIFA. Aconteceu um problema. Aonde se reportar? Porque é delegado todas as funções. O governo parece que dá a chave, exatamente isso. Você toma conta, me entrega. A FIFA realmente exige tudo do padrão dela. Os profissionais são os profissionais da FIFA, então, teoricamente, é a FIFA que está tomando conta, só está alugando o salão. Para quem reportar se acontecer qualquer problema? Na verdade, no caso do Mineirão e outros estádios públicos para a Copa do Mundo, eles fizeram um formato jurídico diferente. São consórcios privados que estão administrando. Sim. Então o governo ele é o dono, vamos dizer assim, só que o consórcio privado ele é o responsável pela gestão. Então ele seria o responsável por eventuais danos causados... O consórcio. O consórcio. Sim. Aos consumidores. Muito embora, na defesa do consumidor tem dois princípios. Da responsabilidade solidária, ou todos envolvidos ali enquanto fornecedores são responsáveis, então poderia ser o governo, o consórcio, a FIFA, todos eles acionados, e no caso do Estatuto do Torcedor, a entidade esportiva responsável pelo evento, por exemplo, se é um jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro é responsável, se é um jogo do Atlético, o Atlético é responsável. Sim. Isso é muito claro no Estatuto do Torcedor. E também nós temos o princípio da aparência, ou seja, para o consumidor, quem que é o responsável por aquilo? E mesmo que ele fique na dúvida, é aquilo que aparentemente aparece para aquele consumidor. Então, até que nesse caso não é tão difícil de envolver, principalmente o Estatuto do Torcedor é bem claro. O primeiro responsável é a entidade esportiva promotora daquele evento. Ou seja, a FIFA é um dela. polo passivo, vamos dizer assim. No caso, como é Copa das Confederações e Copa do Mundo, a FIFA é responsável. Se fosse um jogo do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, o Atlético, ou quem estivesse envolvido, seria o responsável por aquele espetáculo. Interessantíssimo. E a gente sabe também que, entrando assim na parte do ingresso, porque isso envolve, quando se fala Estatuto do Torcedor, a gente pensa muito no ingresso. Sim. A questão de compra de ingresso, de venda de ingresso. A gente tem visto, doutor, essas filas desumanas, essa é a grande verdade. E não são só filas de pessoas que querem comprar o ingresso, são filas por falta de estrutura para vender o ingresso. Porque tem pessoas que querem ingresso, então estão dormindo. Por exemplo, o jogo do Atlético contra o Tijuana, que vai ser na quinta-feira, eu sei que tem gente na fila que já ficaram na fila para comprar esses ingressos 2, 3 noites dormindo. Aí é uma questão de eu querer o ingresso. Agora, a questão de falta de estrutura para venda de ingresso, ou seja, abriu 2 guichês, 3 guichês para vender para um jogo que
talvez abrigue 25, 30 mil pessoas. Isso é desumano? Isso cabe processo? Como que é? Cabe, porque um dos pontos que tem no Estatuto do Torcedor é a questão do conforto ao torcedor. Tanto isso é verdade que, por exemplo, o Estatuto ele é claro que esses ingressos devem ser vendidos, começar a ser vendidos, pelo menos 72 horas antes do espetáculo esportivo. Então, por que isso? Para garantir um certo conforto na venda. Sim. Agora, o conforto não é só a questão do prazo, é a questão dos locais de venda. Fala, inclusive, que as informações devem estar ostensivamente colocadas em sítios eletrônicos, jornais, revistas, rádios, onde tiver que colocar. Né? E, então, isso é muito, muito importante. Agora, só que essa questão, eu acho que ela tem um cunho por trás muito mais sério, que é, infelizmente, eu ouvi isso outro dia de um jornalista. O futebol, ele nasceu nas elites brasileiras. Sim. Foi reconquistado ou conquistado pela primeira vez pelo povo e a elite está tomando de volta. Ou seja, a elitização dos estádios de futebol pelo preço, pela forma de compra. Né? Inclusive, o próprio Estatuto do Torcedor fala disso, desses programas do sócio-torcedor. Isso aí é previsto no Estatuto do Torcedor para dar um pouco mais de conforto. Só que você está gradativamente afastando os mais pobres, né, desse contato com o futebol. Né? Então, esse retrato é isso, porque está na fila aquele que não tem um programa de fidelidade, um acesso mais rápido pela internet, um contato mais rápido. O que parece é que eles estão pressionando o pessoal a entrar nesses programas de fidelidade, porque a ideia é desumano. é eu sinceramente, teria que ter muita vontade para ficar numa fila dormindo 3 noites. Ou você tem o cartão fidelidade, né? Exatamente. Esse plano, ou então você não vai ao jogo. Você está tendo isso de forma bem concreta. É igual você, por exemplo, o movimento é o mesmo. Por que você tem 2 caixas no banco funcionando? Para forçar o consumidor a ir para o atendimento eletrônico. Né? Então é a mesma coisa. Por que você vai desestimulando ter cheque e tal? As coisas não são à toa. Então você tem um movimento ali que é um pouco mais complexo. Está além do Estatuto do Torcedor, que eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Doutor, a gente quer te agradecer desde já. Quero que você diga aí as suas considerações finais. Se tem algo mais relevante ainda, pode dizer. E é sempre um prazer tê-lo aqui. O senhor sabe que a gente gosta demais quando o senhor vem, porque é muito esclarecedor. Não, fala assim, não consigo nem dormir. Mas primeiro eu quero deixar um abraço para o Jean. Eu espero pronta recuperação, que Deus te dê força à sua família aí. Tenho certeza que em breve estaremos aí juntos. Não porque eu não gosto do Felipe, não, viu? Tenho um prazer estar com ele aqui, mas Jean, que você melhore aí e cuidar com esse negócio de moto. Pelo amor de Deus, você, Felipe, Maurício, e aí vai, não é, Luciano? Tem que ter cuidado. No mais, agradecer e qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode entrar em contato conosco pelo site www.burgarelli.com.br ou pelas mídias sociais. Estou à disposição. Um abraço a você que está nos acompanhando. Só uma última pergunta, doutor. Na reinauguração do Mineirão, de que lado da torcida que o senhor estava? Só para saber. Ele não do lado azul ou do lado preto e branco? Do lado de Minas Gerais. Esse doutor, viu?